Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos reunindo mais uma vez aqui nesta página virtual, nos reunindo para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos, mais uma vez agradecemos a Deus, nosso Pai de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a este Pai que nos oferta constantemente oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para o nosso esclarecimento. E é por isto que constantemente rendemos graças a este Pai que nos oferta sem limites estas oportunidades. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual, para juntos estudarmos mais uma vez o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Senhor Jesus e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade, como oportunidade para as nossas reflexões, a nossa melhoria, esta busca incessante da verdade, esta verdade acerca da qual Jesus nos falou e continua nos falando. E nós aqui nos encontramos hoje para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E hoje estudaremos o capítulo de número 75, que tem como título Libertemos. Então aqui, neste capítulo, Emmanuel nos fala acerca de liberdade. Como está a nossa vida, como estão os nossos procedimentos aqui na vida em relação às nossas escolhas. Será que as nossas escolhas estão sempre no sentido desta busca da liberdade? Ou será que estamos nos prendendo? Porque em muitas situações as pessoas têm aquela mania ou aquela frase já pronta em relação a alguém que desencarnou agora está livre, desencarnou, libertou-se. Mas como a doutrina espírita nos mostra, não é bem assim. Morte do corpo físico poderá significar liberdade, sim, para todos aqueles que viveram a vida aqui no corpo físico se libertando. Mas aqueles que viveram a vida aqui no corpo físico se prendendo, se aprisionando, a morte não irá significar uma liberdade, continuará na prisão. Então hoje estudaremos um pouco acerca desta liberdade nas palavras de Jesus, nas palavras de Emmanuel, de Chico Xavier, dos espíritos amigos. Mas antes de começarmos aqui as nossas reflexões, faremos mais uma vez leitura do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. E a mensagem também é a de número 75, que tem como título Perdoar-se. Então aqui nesta mensagem, Irmão José nos fala sobre o auto-perdão. Será que nós já aprendemos a nos perdoar? Será que já sabemos nos perdoar dentro dos limites necessários? Então aqui, Irmão José começa nos falando da seguinte maneira: perdoar-se. Perdoar-se é não viver se martirizando por este ou aquele deslize cometido,
mas também não é ignorá-lo de todo. Então, perdoar-se, ou seja, o auto-perdão, é não viver se martirizando pelos nossos erros, mas também não é ignorar os nossos erros. É preciso ter consciência disto. É preciso ter consciência dos nossos erros e buscarmos as devidas reparações nos momentos em que tivermos condições de realizarmos estes processos de reparações. E ainda ele diz da seguinte maneira: se cometeres um erro, por mais grave venha a ser, não permitas que ele te anule ao ponto de que não tenhas forças para repará-lo. Então aqui ele nos chama atenção para aquela necessidade da reparação. No entanto, é preciso que tenhamos sim esta noção, não nos anularmos por causa dos nossos erros. Conforme ele nos diz aqui, um erro, por mais grave seja o erro, não podemos permitir que este erro nos anule, porque se nós nos anularmos, nos colocarmos naquela condição de que não temos forças para fazermos ou efetuarmos a corrigenda necessária, em primeiro lugar, em nós, sem sombra de dúvida, que aí não iremos conseguir. E aí ele acrescenta da seguinte maneira: perdoar-se é obter carta de alforria da própria consciência. Perdoar-se é obter carta de alforria da própria consciência, que apenas irá concedê-la quando com ela houveres quitado os teus débitos. Então aqui ele nos fala que nós iremos alcançar esta carta de alforria, teremos direito a esta carta de alforria quando perante a nossa consciência nós já tivermos quitado o nosso débito ou os nossos débitos. E ainda ele acrescenta da seguinte maneira, que acautela-te, ou seja, tenha cuidado, no entanto, para que a excessiva complacência, ou seja, a excessiva benevolência para contigo mesmo, a excessiva benignidade, gentileza, indulgência, tolerância, clemência, misericórdia e perdão para contigo mesmo, não te endosse a conduta em novas quedas e equívocos. Então aqui ele nos fala de excessiva tolerância. Não podemos ser excessivamente tolerantes para com os nossos erros. E aí, irmão José encerra estes belíssimos ensinamentos acerca do auto-perdão, nos dizendo da seguinte maneira, que o perdão ilimitado, aquele perdão que Pedro questionou a Jesus: Senhor, quantas vezes terei que perdoar o meu irmão? Será até 7 vezes? E Jesus respondeu a Pedro e a todos nós: até 70 vezes 7 vezes cada falta cometida, ou seja, o perdão sem limite. Então aqui irmão José nos lembra que o perdão sem limite que nos aconselha Jesus é para ser aplicado em relação aos outros e não de nós para nós mesmos. Então o perdão sem limite, aquele perdão ilimitado sobre o qual Jesus nos falou, respondendo ao questionamento de Pedro, ele deve ser aplicado em relação às outras criaturas. Para conosco, é preciso ter um limite, e este limite tem que ser imposto por nós mesmos. Então aqui fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel. Neste capítulo de número 75 do livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel e Chico Xavier, quando Emmanuel, neste capítulo de número 75, libertemos, Emmanuel buscou como referência para esses estudos
palavras de Jesus, anotação do evangelista João, no capítulo de número 11, versículo de número 44, quando Jesus disse da seguinte maneira: desatai-o e deixai-o ir. Então aqui, esta frase foi dita por Jesus naquele momento em que ele, ali chegando ao lado, ao próximo do túmulo ou daquele local na pedra onde estava o corpo de Lázaro, que as pessoas haviam dito que havia morrido e que Jesus o ressuscitou, e como nós sabemos, ele não estava propriamente morto, mas Jesus, quando Lázaro saiu de dentro ali da tumba, Jesus pediu para que ele fosse desatado, os seus pés, as suas mãos, e deixai-o ir. Ou seja, Lázaro não tem nenhuma obrigação, nenhum compromisso para comigo, não me deve nada. Então, naquela chamada ressurreição de Lázaro, Jesus disse isso: desatai-o e deixai-o ir. Assim Jesus fala para cada um de nós. Todos nós estamos desatados aqui no mundo para com Jesus. Nós temos a liberdade da nossa consciência, mas hoje nós temos a noção da responsabilidade dos nossos atos, aquela chamada lei do livre-arbítrio, mas nós não temos obrigações para com Jesus, uma prestação de contas para com Jesus, uma prestação de contas para com Deus. A prestação de contas é para com a nossa consciência. E aí Emmanuel nos diz da seguinte maneira, que é importante, em relação a esta frase de Jesus, é importante pensar que Jesus não apenas arrancou Lázaro à sombra do túmulo. Então aqui ele nos fala que é importante nós lembrarmos, e aqui ele faz essa lembrança, que Jesus não apenas tirou Lázaro da sombra do túmulo, trazendo-o de volta à vida, pede para que seja restituído à liberdade. Então aqui Emmanuel nos lembra que além de trazer Lázaro da sombra do túmulo, ele pede para que aquelas pessoas que estão ali à sua volta o restitua à liberdade, ou seja, dá a liberdade a Lázaro. Desatai-o e deixai-o ir, diz o Senhor. O companheiro redivivo deveria estar desalgemado para atender às próprias experiências. Então aqui ele fala de Lázaro como o companheiro redivivo que deveria estar desalgemado, deveria estar desatado, não poderia estar amarrado a nenhum compromisso em relação a Jesus. Então aqui ele fala que ele deveria estar desamarrado, desatado, desalgemado para atender às próprias experiências. E ainda ele diz da seguinte maneira: também nós temos no mundo da própria alma os que tombam na fossa da negação, os que nos dilaceram os ideais, os que nos arrastam à desilusão, os que zombam de nossas esperanças e os que nos lançam em abandono, assemelham-se a mortos na cripta de nossas agoniadas recordações. Então aqui ele nos chama a atenção que aqui no mundo nós temos todas essas criaturas, além de nós mesmos em muitas situações. Então aqui ele fala que nós temos pessoas aqui, muitos de nós, na fossa da negação. Nós temos muitos de nós que dilaceram os ideais dos outros. Temos muitos que arrastam as outras pessoas às desilusões, os que zombam das nossas esperanças, ou nós zombamos das esperanças dos outros, os que se lançam, os que nos lançam ou nós lançamos no abandono. E aí Emmanuel nos lembra na sequência da seguinte maneira: lembrar de todas essas pessoas que ainda se comportam assim, lembrar de todos nós quando nos comportamos assim de forma equivocada, é como reavivar velhas úlceras. Entretanto,
para que nos desvencilhemos de semelhantes angústias, é imperioso retirá-los do coração e devolvê-los ao sol da existência. Aquele chamado perdão, aquele perdão incondicional, onde aquele que nós estamos perdoando não tem nenhuma obrigação para conosco, não tem nenhuma responsabilidade para conosco, principalmente em relação a alguma cobrança, ou seja, colocar aquele perdão sob condição. Porque Jesus nos falou do perdão incondicional. Quando nós perdoamos, nós não podemos impor nenhuma condição. Eu te perdoo, mas, porém, todavia, no entanto, não, de forma alguma. Aqui ele nos fala que precisamos nos desvencilhar dessas pessoas que nos prejudicaram ou que venham nos prejudicar, devolvendo-as ao sol da liberdade da sua existência. E aí ele diz na sequência que não basta, porém, esse gesto de libertação para nós. É imprescindível haja de nossa parte auxílio a eles para que se desagrilhoam, ou seja, se desprendam de nós. Então aqui ele nos chama a atenção que não é simplesmente praticarmos o perdão. Além de perdoarmos pessoas que nos prejudicaram, pessoas que venham nos prejudicar, é preciso ainda auxiliar na medida do possível estas criaturas que nos prejudicaram para que elas possam seguir a sua trajetória sem nenhum compromisso para conosco. E aí ele diz na sequência ainda, nem condená-los, ou seja, além de perdoar, além de auxiliar, não podemos condená-los, nem azedar-lhes o sentimento, mas sim exonerá-los de todo compromisso, ajustando-os a si próprios, ou seja, libertá-los sem que eles tenham nenhum compromisso para conosco, sem impor nenhuma condição a essas criaturas. Da mesma forma que outras criaturas precisam aprender a se comportar assim para conosco, quando nós, por acaso, venhamos a prejudicá-las. E aí ele diz na sequência, para encerrar estas belíssimas reflexões, da seguinte maneira, sobre esta liberdade de ação e responsabilidade em relação aos nossos atos. Ele diz da seguinte maneira, que aqueles que libertamos de qualquer obrigação para conosco, entregando-os à bondade de Deus, mais cedo regressam à luz da compreensão. Então aqui, conforme ele nos diz, que todos aqueles, quando nós tivermos condições de libertar de qualquer obrigação para conosco, eles retornarão mais cedo, eles regressarão mais cedo à luz da compreensão. Eles compreenderão muito mais cedo do que naquelas situações em que ficarmos guardando mágoa, rancor, ressentimento, ficarmos presos uns aos outros em relação a estes equívocos. Sem sombra de dúvida que a melhor medida profilática para a nossa vida é exatamente o perdão, porque o perdão verdadeiro, conforme aqui Emmanuel nos fala sobre esta liberdade, sobre essa libertação, o perdão verdadeiro é saúde para o espírito, principalmente para aquele que perdoa. E aí ele encerra dizendo o seguinte: se alguém assim caiu na morte do mal, diante de ti, ajuda-o a refazer-se para o bem. Entretanto, além disso, é preciso também desatá-lo de qualquer constrangimento e deixá-lo ir. Então, qualquer um que, conforme ele diz, caiu na morte do mal diante de nós, é preciso que nós o ajudemos a refazer-se para o bem, não continuar no mal, mas refazer-se no bem. Entretanto, além disso, além de auxiliar para que ele se refaça no bem, é preciso também desatá-lo,
de qualquer constrangimento, de qualquer compromisso para conosco e deixá-lo ir em liberdade, seguir a sua vida como melhor lhe apraz. Então é preciso, sem sombra de dúvida, nós aprendermos isto e nos esforçarmos para colocarmos em prática estes ensinamentos do Cristo, libertando e deixando ir as criaturas, porque aquele que verdadeiramente ama, liberta, não aprisiona, porque o amor é liberdade, o amor não aprisiona. E se um dia, e com certeza um dia, todos nós chegaremos a esta condição de amar verdadeiramente, todos nós estaremos livres e deixando também as outras criaturas livres para praticarem as suas ações. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos os irmãos e irmãs de jornada por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos reunidos nesta página virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões e que todos nós um dia, nos esforçando um tanto mais, em cada dia, possamos alcançar esta liberdade que tanto nós falamos, pelo menos, nós falamos que queremos almejá-la, que possamos nos esforçar verdadeiramente para alcançarmos esta liberdade em nossas atitudes com responsabilidade constantemente. Até breve, meus irmãos e irmãs. Paz do Cristo conosco.